Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as minhas aulas com o Daniel Goleman, que eu andei postando aqui, que eu andei fazendo. Para quem não sabe, o Daniel Goleman ele é um psicólogo, pesquisador e foi ele que comercializou a inteligência emocional, né? É, Inteligência emocional são conjuntos de habilidades que mais pra frente ele irá falar e eu falarei também. E eu andei tendo essas aulas com ele porque eu tô iniciando uma pós na PUC, né, em terapia cognitiva comportamental da linha que eu sigo. Porém, ela foi adiada devido ao Covid. Então, a PUC mesmo, ela disponibilizou esse material pra gente porque eram aulas antigas que já tinham sido gravadas. E uma delas tinha o Daniel Goleman, que é considerado o papa da inteligência emocional. Essas aulas, na verdade, estão sendo muito importantes para mim, porque eu sempre ouvi falar dele, li sobre ele, e até na faculdade também a gente estudou sobre, porém é diferente quando a gente tem uma aula com a pessoa que pesquisou tudo, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que o Daniel Goleman fala na primeira parte da aula. Então aí o Daniel Goleman ele começa uma das aulas perguntando para as pessoas lá que estavam os alunos, né, nas aulas, perguntando quais características que eles consideram um líder bom que eles tiveram e quais as outras características que eles viram em um líder que eles consideraram ruins. Pode ser líder de empresa ou professor e tudo mais. E as pessoas falaram do líder bom, uma pessoa humilde, empática, que saiba ouvir, persistente, motivadora, né? Na parte ruim, as pessoas falaram arrogante, autocentrada, uma pessoa que não seja humilde, né? Impulsiva. E aí ele comentou que inteligência emocional é tudo que tem na parte bom das pessoas que elas consideraram boa, né, dessas características, e não inteligência emocional seria essas características que elas comentaram que teriam um líder ruim. E ele comenta também que a nossa sociedade deixa as habilidades emocionais para serem desenvolvidas por acaso na vida, enquanto o QI puro, que é a matemática, o português, é desenvolvido desde cedo na escola, né? Esse ponto aí que ele falou eu achei bem interessante. E ele também fala que durante as pesquisas dele, ele viu que as pessoas que saíam da mesma escola, mesmo colégio, isso é, com o mesmo potencial de QI puro, algumas tinham sucesso na vida, como líder na carreira constante, um casamento constante, e outras não tinham. E chegavam até com problemas como álcool, drogas, um casamento destruído, ou até não tinham o sucesso que elas queriam na carreira. E ele descobriu que essas pessoas que não tinham sucesso, elas não desenvolveram ou não tinham essas habilidades emocionais que as outras pessoas tinham. E ele comenta como é que ele descobriu a inteligência emocional, porque na verdade não foi ele o primeiro a falar, mas eu acredito que foi ele que comercializou mais pela América, né, como inteligência emocional. Ele era colunista do New York Times e o objetivo dele, na época que ele era colunista, ele tinha que pesquisar assuntos que não eram tão interessantes em outros jornais, que não eram tão visados. E aí, em um desses outros jornais, ele achou sobre a inteligência emocional.
que na época ele falou, nossa, que contra-intuitivo isso. E aí ele resolveu publicar sobre, né, e falar sobre. E isso muitos psicólogos na época achavam estúpido, né, porque eles, inclusive os psicólogos, eles trabalhavam só essa parte dos problemas da pessoa, mas não a parte que poderia se potencializar. E aí ele começou a estudar mais sobre o assunto. Ele comenta também que nas universidades, na escola, a gente tem que ser o mais inteligente, tudo, mas na escola não ensina que a gente também pode ofender as outras pessoas e inclusive afastar as pessoas que a gente quer estar próxima, afastar essas pessoas da gente. E aí ele comenta também, começa a falar sobre a anatomia do cérebro, em especial a amígdala, que ela é responsável pela gente produzir cortisol, né? E que quando qualquer situação ou pessoa que faz a gente se sentir estúpido, faz a gente querer sair, né? Se livrar dessa pessoa, dessa situação o quanto antes, né? Que a amígdala, ela, na verdade, ela foi feita por conta do nosso desenvolvimento e que fazia a gente fugir de qualquer situação ameaçadora. Porém, hoje em dia, com a complexidade da vida, ela tem uma função de tipo, é melhor prevenir do que passar por uma situação estressante. Então, muitas vezes, assim, o que faz a gente se sentir estúpido, a amígdala dá um efeito de cortisol na gente, que a gente sente raiva e tudo mais. E ele faz um link de que a gente tem que incentivar as crianças a serem mais a respeitarem um pouco mais as outras, a serem mais empáticas. Enfim, ele começa a fazer um link entre a amígdala e essas situações emocionais. Ele fala também que toda a emoção, ele fala também essa questão que todo psicólogo fala, que toda emoção, raiva, medo, tudo tem uma função. Porém, a gente tem que estar sempre fazendo uma certa autorregulação dela para a gente não poder ser sequestrada pela amígdala, digamos assim, algo que tipo a gente sinta muita raiva, esqueça perca a cabeça e faça algo por impulso. E ele dá vários exemplos de empresários super renomados que foram sequestrados pela amígdala. Inclusive um lá, que acho que era o dono da Tesla, no Twitter, que ficou com raiva no momento e soltou no Twitter que não sei o que da empresa, que ela corria risco daí depois de ir à falência ou pegar uma má fama. E ele dá um exemplo desse tamanho, assim, né? E ele fala que para uma boa autorregulação da sua emoção seria a meditação. E que a meditação, graças a Deus, hoje em dia está sendo introduzida aqui nas Américas, né? Porque era mais conhecida no Oriente, no Oriente, e que antigamente os psicólogos achavam isso, ele usa bastante essa palavra estúpido, que os psicólogos achavam bastante estúpido essa parte de meditação, porque eles focavam mais no problema das pessoas e não o que poderia potencializar, o que poderia beneficiar elas, né, para minimizar o sofrimento. Então ele fala muito bem da meditação, que inclusive tem muito na terapia cognitiva comportamental. A gente dá bastante mindfulness, né, e etc. Bom, então por enquanto as aulas deles são essas. Espero que vocês gostem. O vídeo vai sair longo, são várias partes do vídeo, mas para quem que se interessar pelo assunto, tá? É isso. Eu tô achando o máximo tudo, que até que enfim a gente tá olhando para essa parte mais humana. Teve alunos que perguntaram sobre os narcisistas e os psicopatas,
Então, por que que eles, como é que eles sobem então na carreira e eles não se colocam no lugar, né, dos outros? E aí o Daniel Goleman comentou, falou assim, tá, realmente, eles muitas vezes sobem na carreira, presidente e tal. Ó, pra quem não sabe, psicopatia não é só aquele que mata, tá? A psicopatia existem vários níveis. As pessoas que não conseguem se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é um outro assunto que mais pra frente dá pra abordar sobre. Então ele comenta que essas pessoas elas entram pelo conhecimento técnico na empresa, mas elas saem sempre pela essa falta de desenvolvimento emocional, não saber ouvir, não saber lidar com as pessoas, motivar, e é isso. E aí ele começa a falar sobre a anatomia do cérebro e como funciona a amígdala, né? Que a amígdala se eu não me engano, é o que ele fala, é ela que produz o cortisol, do hormônio do estresse, e que a amígdala faz a gente afastar das pessoas ou das situações que faz que a gente se sinta estúpido, né? E também